Olá, Isaac, tudo bem, meu amigo? Bom dia, meu amigo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Trabalhando muito. Isso é bom. Quando a gente trabalha, pelo menos isso faz com que a gente possa ter uma esperança de melhorar nas nossas vidas. Isaac, hoje eu quero bater um papo com você e apresentar um canal que nós criamos com o objetivo de aproximar os municípios aos recursos públicos federais. Ótimo, meu amigo. E você, Só- como engenheiro, só quero aqui apresentar aqui o canal, que é o canal é Consultor Cidadão. Veio a calhar esse nome para que a gente pudesse identificar as necessidades nos municípios existentes no Brasil, para que a gente pudesse ajudar e, ao mesmo tempo, dar oportunidade às pessoas que têm compromisso com seus municípios a se tornarem um consultor cidadão e ajudar a sua localidade. E não há uma pessoa melhor para relatar essas necessidades, dificuldades e os empecilhos que existem dentro de uma execução de recurso público do que um engenheiro do município. Eu estou falando aqui com o Isaac, engenheiro civil de um município de Caroebe, Roraima. E eu quero te agradecer em antemão a tua disponibilidade e falar um pouco das dificuldades que você tem em enfrentar esse dia a dia na execução de recursos federais. Como é que é o Caroebe hoje na infraestrutura? Vamos fazer uma pontuação de uma situação, como, por exemplo, a pavimentação. Certo. Que, Primeira- Primeiramente, bom dia. Eu que agradeço o convite, cara, e me sinto lisonjeado em estar fazendo essa abertura com você, porque eu acho que já tem alguns anos que a gente vem batendo nessa tecla de que é necessário elucidar, que é necessário mostrar para o povo como acontece, que é necessário trazer essa informação do porquê acontece e do porquê não acontece e o que fazer para acontecer, né? E no Brasil nós enfrentamos no Brasil de modo geral, porque é, a gente meio que conhece a realidade não só do município que a gente vive, mas nós vemos que é uma dificuldade quase que generalizada dentro do nosso país. Historicamente e infelizmente, o, o Brasil e o brasileiro ele deixa para fazer as coisas conforme a demanda vai aparecendo. Isso é verdade, daí, infelizmente, acontece praticamente que o tempo todo em todas as esferas. É o famoso jeitinho, né? o jeitinho E o brasileiro. ideal, e o ideal é quebrar isso. Trabalhar com planejamento para que as coisas possam acontecer de uma forma organizada e gradual. Porque tudo que você faz na vida, você faz por etapas. Então, Isaac, então você pode concordar conosco que esse canal ele tem um cunho de utilidade pública quando se Com fala certeza, com em, certeza. em Principalmente, linkar a situação em cada lugar e proporcionar formações de consultores com mais consciência e conhecimento do básico até a prestação de conta. com Então, eu vou certeza. fazer uma pergunta para você que está no município. É, é necessário uma consultoria para os municípios terem esse acompanhamento desde a preparação da captação do recurso até uma prestação de contas? Com certeza, Jair. Porque o que acontece? Você tem que saber pedir inicial. Vamos imaginar a situação de uma elaboração de proposta. Né? Exato. O início. O início. O início é a identificação da problemática. Por Isso exemplo, hoje acontece. tem. Tu vai falando e eu vou Vamos te pontuando. pontuando. Isso, vamos pontuando. A Isso identificação. acontece, antes da captação do recurso, acontece a identificação do, do, da necessidade?
ou ela vem conforme de cima para baixo? Hoje, em praticamente todos os municípios, ela vem de cima para baixo. Isso é generalizado. Então, Porque tu está informando que é encaixado o recurso, vamos dizer assim, é distribuído o recurso depois que você vai distribui na proposta e depois que você vai alocar no projeto na localidade. É assim que funciona? é assim que funciona. Só que hoje, aqui eu já tenho quase 3 anos trabalhando aqui em Caroebe, né? Acompanhei uma mudança de gestão. Numa mudança de gestão, você pega mudanças de pensamento e comportamento e organização. É uma outra gestão, né? Certo. Hoje já estamos conseguindo implementar dentro do município essa questão do planejamento. Mas ainda estamos executando coisas sem total coordenação Entendi. de planejamento. Você está entendendo? Coisas, por exemplo, convênios que foram aprovados, celebrados há 2, 3 anos atrás. 4 anos atrás, que com a pandemia esse período se esticou mais ainda. Um exemplo claro é a pavimentação, que a gente pontua já aqui sobre a pavimentação, mas antes vamos falar dessa questão de como funciona o processo, né? Certo. Hoje, na maioria dos municípios, aqui de Roraima, que é o estado que eu tenho ciência de como as coisas acontecem, os parlamentares destinam as verbas, ela já vem destinada. Ó, eu tenho 10 milhões para asfalto. Não Certo. importa, tu vai fazer o projeto para fazer asfalto. Só uma pausazinha na questão. Você falou em números, 10 milhões. E esse canal ele tem como propósito mostrar para as pessoas interessadas, para os perfis que se identificarem com esse canal, é que dinheiro não é problema. Não, cara. Dinheiro E sempre tem. solução do problema. E eu quero deixar aqui para dar continuidade nessa fala do recurso, eu quero citar aqui o artigo 6º da Constituição Federal. E o que eu quero provar com isso? É que, se na Constituição Federal diz no artigo 6º que você tem direito à saúde, educação, moradia, infraestrutura, isso é amparado pela Constituição Federal. Então, não seria em vão ser garantido pela Constituição Federal e você não conseguir ter dinheiro para acontecer. Isso é um fato, né? Então, o que eu quero linkar essa informação? Isso quer dizer que existe uma alocação de recursos dentro de um orçamento de governo para resolver, solucionar esses problemas e suprir as necessidades da população ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. É esse o nosso foco nesse canal. E, ao mesmo tempo, levar informação para as pessoas que têm interesse de se capacitarem nessa linha. Jânio, Mas se capacitarem de uma forma correta e não ter oportunista dentro desse trabalho. E levar com seriedade, porque é importante você contribuir no desenvolvimento da onde você mora. Esse é o maior objetivo desse canal. Com certeza. E vale lembrar também que o cidadão comum ele tem o direito a essa volta, né, da contribuição dele, e ele pode solicitar formalmente o que ele quer. O cidadão comum pode elaborar um projeto para pedir recurso federal. Um cidadão comum pode pedir pavimentação, pode pedir energia, pode pedir o que ele quiser. Ele só tem que descobrir que ele tem esse poder. Exatamente. E esse canal, Isaac, vai estar aberto para esse esclarecimento, para esse aponderamento das informações, para que as pessoas comecem a reivindicar os direitos que ele tem
constituído na Constituição Federal e mais, parar de reclamar. Porque... Eu Pode vivo falar. dizendo que o Brasil é infinitamente rico. Só para tu teres uma ideia, Jânio. Hoje, entre convênios celebrados, projetos que estamos desenvolvendo no município de Caroebe, na gestão, temos em média 150 milhões de reais para poder dar um boom, entendeu? Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Tu falou em 150 milhões de reais. É dinheiro, muito dinheiro, dependendo do tamanho do lugar. E qual é a população de Caroebe? Só para a gente ter, para os nossos ouvintes e que vão estar com a gente nessa luta e se capacitando, para ele entender o montante do recurso que isso Para o daí tamanho da coisa. para o tamanho do município. Qual é o tamanho do município de Caroebe? Qual é a população? Então, Jânio, É. qual o tamanho do município de Caroebe hoje, em termos populacionais? Caroebe hoje ele tem mais ou menos entre 13 e 18 mil habitantes. Estourando 18 mil habitantes. Exatamente. Porque, na verdade, é o perfil de 5 mil e poucos municípios a nível nacional, né? E Sim. quase todos têm a mesma particularidade, as dificuldades. Mas Sim. antes de continuar, eu também quero me colocar e me apresentar para que a gente possa caminhar junto nesse bate-papo. Eu sou Jânio Fernandes, sou servidor público há 31 anos e lido com essa linha vamos dizer, de convênios federais, recursos federais, há mais de 10 anos. Tenho formação em gestão pública, sou técnico em saneamento e conheço 23 estados brasileiros pelo trabalho que eu já venho desenvolvendo. Que eu vim desenvolvendo e vim conhecendo e vinha tentando ajudar os municípios na parte de acompanhamento de convênio. Então, por aqui a gente já percebe que esse canal foi criado com o objetivo de levar ao conhecimento a todas as pessoas, todos os perfis de cidadãos que têm interesse em conhecer, em aprender e se aprimorar para que possa vir ter esse nicho de trabalho. Porque, olha só, 150 milhões no município de 13 mil habitantes. É muita grana per capita. É. Agora, só uma outra pergunta, para as pessoas que vão estar nos acompanhando entenderem. 150 milhões, ele é iniciado e finalizado no tempo da vigência e ele consegue ser concluído com todo, vamos dizer, concluídas as obras, concluídos os serviços? Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que nesses 3 anos que tenho aqui em Caroebe, a gente concluiu no prazo. Sim. Uma obra. Muito importante essa tua informação. E só para eu falar um pouco sobre essa dificuldade que você acabou de dizer. Olha, uma obra concluída. Em quanto tempo? Em 3 anos. Assim, 3 dentro anos. do prazo. Né? Outras obras foram concluídas com postergação de vigência, com pedido de adição de prazo. Essas coisas que na repartição pública chega a ser normal. Não deveria, mas chega a ser normal. Só que aí quando a gente fala disso, desses atrasos, a gente acaba linkando uma cadeia que acontece que depende de várias esferas. Depende do nível de organização da empresa que ganhou a licitação para realizar o certame, do aporte dessa empresa, se ela tem condições financeiras, porque Porque o que acontece? Para quem não entende como funciona, hoje em dia é praticamente impossível roubar recurso federal como se fazia antigamente. Tudo é feito uma prestação de conta, parcela a parcela, ponto a ponto. Então, uma outra coisa nesse sentido que tu citou, e o canal não veio aqui para questionar a questão
vamos dizer assim, Dos foco. percalços. Dos percalços que acontecem, né? Mas, Entendo. porque a gente ouve muita coisa da população que é preciso ser esclarecido. Sim. Porque quando fala de recursos, por exemplo, 150 milhões, é que muitas vezes esse recurso ele não é gasto, ele não existe como financeiro, ele existe como orçamentário. E Um às vezes crédito. ele tem esse recurso. Só que se ele não cumprir os passos devidos, que é onde a gente quer entrar na consultoria, e orientar desde o início como captar, como apresentar a proposta melhor, como apresentar o projeto para que ele possa terminar no tempo hábil, você acaba perdendo esse recurso e voltando para um orçamento da União. Não é E, isso? e o pior é que não é nem isso, Jânio. A gente tem um problema até maior do que simplesmente a perca e a devolução do recurso. Quando você pactua um convênio, seja ele federal ou estadual, presume-se de que ele será executado, certo? Certo. Se você executa 90% desse recurso, você paga 90% desse recurso. Nos últimos 10% desse recurso, por algum motivo alheio, a empresa deixa de executar, é impossível você prestar conta de 90% de um empreendimento. Então você já pagou 90% para a empresa e você vai acabar tendo que devolver 100% do recurso para o governo federal Pronto. ou para o governo estadual. Outro ponto importantíssimo que a gente deve estar esclarecendo para quem tem interesse de entrar nesse ramo de consultoria. Olha só o que o Isaac falou. O Isaac está dizendo que isso acontece de você ter 100%, gastar 90% e não ter condições de prestar conta, porque 90% não condiz com a execução completa. Não é isso? Isso Então, mesmo. E aí, o no que... caso, você vai ter que devolver 190%. Exatamente, porque, na verdade, nós temos da linha, de uma linguagem técnica de celebração de convênio, a questão da etapa útil. O que é uma etapa útil? É você fazer uma proposta de... Vamos dar um exemplo de um abastecimento de água. Você capta recurso para implantar um sistema de abastecimento de água com ligação a domiciliares, com reservatório elevado, com rede de água. Qual é o objetivo maior desse sistema? É ele funcionar. Ele tem que chegar água Na casa ao da domicílio. população. Captar essa água, tanto superficial como perfuração profunda, armazenar nesse reservatório e distribuir para a população. A partir do momento que você faz a perfuração de um poço, por exemplo, faz o armazenamento, que é o reservatório, faz a rede de distribuição, mas você deixou 10% que corresponde às ligações ao domicílio. Isso corresponde, vamos dizer, 90%. Ele não atingiu a etapa útil, porque a etapa útil é fornecer para o cidadão o direito à água, a receber na sua Justamente. casa água. É isso que eu quero explicar dentro desse nosso canal, como funcionam as coisas. Aí o que vai acontecer? Termina o prazo de um convênio, por muitas vezes ele não se ateu para pedir uma prorrogação, para pedir um aditivo, para pedir alguma coisa nesse sentido. Ele chegou a hora de prestar conta. E quando ele chega na hora de prestar conta, o técnico que acompanha o convênio, ele vai identificar que não houve etapa útil, não houve funcionalidade do objeto proposto. Coloquialmente, criou-se um elefante branco, né? Aí o que acontece? Vai estar lá construído, mas o Ministério que disponibilizou o recurso, ele vai cobrar a devolução total. E é aí que entra um acompanhamento por meio de consultores.
a importância do consultor dentro desse processo é imenso. Sim. O consultor é aquele que, depois que ele cria o projeto, que ele acompanha, ele não vai deixar o gestor, vamos dizer, inadimplente. Sim. Tem essa obrigatoriedade de fazer. Então, é isso que é um dos objetivos do nosso canal. Falar com pessoas que estão vivenciando essa situação, porque isso é um link que eu estou fazendo com você, uma conexão com o nosso canal, para provar para as pessoas que estão nos ouvindo a realidade. A falta Sim. é a realidade vivida de um engenheiro que acompanha parte desse processo. Que a gente também E tem que dividir, porque... é uma pequena parte mesmo, porque a engrenagem ela é imensa. Exato. Mas é importante, esse papo vai ser muito bom. Eu acredito que nós estamos levando esse conhecimento para várias pessoas, uns que já conhecem como funciona, outros que nunca nem ouviram falar, e é por isso que a gente está nessa luta. E você está com a gente. Agora vamos dar um ponto específico para que as pessoas possam entender uma outra problemática que acontece por falta de planejamento e falta de acompanhamento de consultoria, de gestão. Vamos. Eu vou perguntar para você se no teu município acontece isso. Porque Acontece. eu tenho uma experiência grande em 23 municípios que a gente conhece e quase parece uma receita de bolo. Em todo lugar a mesma coisa. Todo Então, lugar é a mesma coisa. a captação do recurso sem planejamento, ele gera o quê? Por exemplo, pavimentação sem a estrutura de Vamos, esgotamento. vamos pontuar, né? Vamos Sim. pontuar. Primeiro, vamos entender como o cenário acontece no Brasil. É, Vamos falar desde da captação do recurso, da destinação do recurso, do porquê esse recurso é destinado, antes exato. das outras coisas, até chegar a esse... Vamos fazer uma receitinha de bolo aí para quem está assistindo entender a gente. Certo. O que acontece? Os municípios, eles não sabem pedir. Muito bem. Já é uma necessidade, né? Para começar. Uma Não sabe dificuldade. pedir por quê? Porque não tem uma consultoria que saiba identificar. E quando tem, o negócio vem de cima para baixo. Por exemplo, o asfalto do município de Caroebe, ele está destinado com projeto feito, apresentado. Já tem uns 4 anos, ou 3 para 4 anos que isso está sendo pleiteado e junto aos órgãos que têm esse poder, né? Sudan, Caixa Econômica Federal, através dos ministérios, né? O Ministério de Desenvolvimento Regional, o Ministério da Integração. E aí o que acontece? Quer se fazer asfalto no município. Porra, é bonito, é lindo, município todo asfaltado. E aí o cara destina lá 10 milhões para asfaltar a cidade. Certo. Politicamente falando, para quem conseguir para o deputado ou entidade conseguir esse recurso, é lindo porque é uma obra visual. A população vai ver o trabalho acontecendo. Só que no Brasil não se investe em infraestrutura inicialmente. Porque são obras enterradas, são obras que não aparecem. Por E exemplo. na verdade, olha só como as coisas linkam uma com a outra. Quando a gente começa a trabalhar isso de forma sistêmica. Nós temos umas reclamações dentro do país muito grandes. Que ele reclama muito da saúde, não é isso? Sim. A população nunca está satisfeita Cara, com a... tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Aí, o que eu quero dizer com isso? Quando você me diz que você
praticamente diz que as ruas são asfaltadas, mas não tem uma infraestrutura para, antes disso aí, como, por exemplo, um sistema de esgoto sanitário. A O esgoto, captação de coleta. esgoto sanitário, ele influencia diretamente numa boa saúde, quando existe, no município. Porque, na verdade, é o esgoto sendo tratado e não prejudicando ao meio ambiente. E é outra ligação também que a gente começa a entender que o Não, sistema... isso são os combates aos vetores causadores de patógeno, né? Exatamente. Aí, outra coisa também, que a gente percebe muito quando você só se preocupa com a maquiagem, que é a falta de planejamento. É um asfalto sem sarjeta, sem meio-fio, né? Que faz com que outro processo de drenagem, que é uma sarjeta com meio-fio, ela tem o objetivo de drenar águas pluviais, para não existir, principalmente na região que você está, que é a É um região norte. micro, né? Ela São os tratamentos de drenagem. isso, são microdrenagens, né? Então, a gente começa a perceber que a captação de recursos, ela não está, ela não, esse tipo de captação ela não é correta. Não porque... Fazendo um adeno, Jânio, hoje em dia, com a modernização da engenharia que vem acontecendo, hoje em dia é muito raro você ver um projeto de asfalto não contemplar pelo menos meio-fio e sarjeta, e isso já vem praticamente incluso. Aqui no município, hoje, tudo que a gente está fazendo contempla meio-fio e sarjeta. E Certo. algumas até calçada. Mas é uma realidade nossa, entendeu? Em outros lugares possa ser que seja meio que a esmo, né? É porque, na verdade, a gente que já andou um pouco por outros lugares, a gente percebe que muitas vezes não existe esse conjunto, né? Sim, sim, sim. Então, é só uma questão de a gente estar pontuando para que a gente possa estar enfatizando a importância desse nicho que existe de consultoria voltado para planejar as necessidades de forma correta. Por Porque... exemplo, aqui, o que deveria ter sido feito? Primeiro, um mapeamento de onde existe e onde não existe rede de esgoto, rede de abastecimento de água, bairros novos que construíram residências recentemente para poder fazer esse rasgo, essa ligação, tanto da rede de esgoto quanto da rede de abastecimento de água. Inicial. Levantado essa demanda, se não existisse tanto a rede de esgoto, como eu sei que não existe, e na grande maioria da cidade tem um pedacinho que tem, a rede de coleta de esgoto, que nem funciona lá essas coisas, mas tem, e fazer projetos visando contemplar toda a cidade em relação ao sistema de infraestrutura básico precursor ao acabamento final, que seria o asfalto propriamente dito. Então, o que acontece? Primeiro seria feito esse levantamento, esse projeto, a celebração do convênio, a execução desse convênio, a prestação de conta desse convênio, para depois vir o asfalto. É exatamente essa Só que questão nós estamos falando de 2 anos, né? Isso, é verdade. Mas eu acho que nesse nosso bate-papo o que está sendo mais importante é a identificação desses problemas que os municípios no Brasil inteiro têm e a falta de preenchimento dessa lacuna com pessoas que tenham compromisso em fazer a coisa da forma correta, Sim. certo? Então, eu fico até satisfeito de ter tido essa iniciativa, porque a gente vai estar conversando com pessoas que realmente conhecem a realidade local e as dificuldades. E com isso, o objetivo maior é a gente preparar cada dia as pessoas que se interessam nesse nicho estarem
pronto para ajudar os municípios que têm essas dificuldades, que, no meu entendimento, é a maioria. Certo, Isaac? A gente sabe que dinheiro não falta, a gente já provou que um município de 13 mil habitantes ele tem em torno de 150 milhões, isso só com captação de recursos oriundos do governo federal, né? Que é onde Governo está mais federal, governo concentrado. estadual, federal e estadual. Aí soma esse valor, né? E nós não estamos falando também ainda do recurso que existe em outros, como na educação, como na saúde. Nós estamos falando Não, em falando de infraestrutura, infraestrutura. né? Que é um nicho muito grande também. E que a gente vai estar decorrendo sobre esse assunto quando a gente estiver trabalhando especificamente isso aí. Hoje é só uma abertura, bate-papo e enfatizar o objetivo do nosso canal. E quero que você dê aí uma opinião, porque isso vai ficar gravado, a gente vai estar sempre colocando uma opinião do profissional que está lá na ponta. Aí, o que você acha dessa iniciativa do canal Consultor Cidadão? Cara, para mim que lido diretamente com isso, que sei como funciona o sistema, sei as falhas do sistema, sei até como combater o sistema nesse sentido. Como combater não, porque não existe esse negócio de combater o sistema. Como fazer as coisas acontecerem de uma maneira coordenada, né? Para ver o desenvolvimento do município e dos municípios de modo geral. Eu sou do Maranhão e eu vejo a diferença gritante de como acontece aqui, como eu trabalho aqui e como é lá. É gritante, é absurdo. Aqui você ainda vê uma coordenação. Eu estou distante do Maranhão já tem um tempo, mas quando eu saí de lá, cara, você não via, era totalmente descoordenado. Aqui é descoordenado, na época que eu saí de lá era pior ainda. Então, assim, isso é importante para que as pessoas tomem ciência de que é possível organizar, que é possível saber pedir. Isso. Por exemplo, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Eu nunca vi uma obra da FUNASA na minha cidade do Maranhão, cara. Nunca. E ela, e ela Como que uma fundação nacional que distribui, que aloca recursos pelo Brasil inteiro, nunca fez nada na minha cidade? E é isso que eu quero, é isso que nós vamos estar apresentando os canais de recursos nesse canal Consultor Cidadão. Depois que É o você recurso. descobre, depois que você descobre como as coisas funcionam, você fica abismado. A minha cidade é a Amazônia Legal, lá no Maranhão. Eu nunca vi nada da Sudam. Olha só. Olha E o tem uma campo quantidade e tem uma quantidade de recursos. Nunca vi infinito. nada do Ministério do Turismo, nunca vi nada, entendeu? Então nós estamos no caminho certo. E é o que nós vamos mostrar e ensinar os passo a passo de como você chegar a esse recurso sendo consultor. Que Cara, é o forte do. aqui em Roraima, nós temos vicinais asfaltadas. Vicinais, estradas vicinais asfaltadas. No Maranhão eu nunca vi. Então, se tem para Roraima, você quer dizer que com certeza tem para todo o Brasil, né? Tem para todo o Brasil, você só tem que saber onde ir. Isso. Que são os passos que você tem que. Eu chamo sempre o seguinte: que você tem que aprender a ir nas plataformas que oferecem esse acesso. E hoje nós temos ferramentas de plataforma que
tem como você cadastrar. Isso em outra live a gente vai estar discutindo especificamente aonde você tem que ir, como você tem que ir, como você tem que fazer suas propostas, quais são os tempos ideais que você tem que estar monitorando os editais e assim por diante. Mas isso vai ficar para a próxima live com... E outra coisa, como eu disse anteriormente, qualquer pessoa pode pedir isso. É um direito do cidadão. Qualquer pessoa fala, minha rua tá esburacada. Eu posso pedir asfalto para minha rua, cara. Eu sem ser engenheiro, sem ser gestor, sem ser alimentador de sistema, a plataforma ela é aberta à população, cara. Uma outra coisa que eu também quero conversar é falar dos planos que é necessário os municípios ter e eles não dão muita importância. Sim. Como plano diretor da cidade, como plano municipal de saneamento, como planos da saúde. E assim, a gente percebe que quando você não tem um plano, você não tem direção. E é isso que a gente vai estar... Sabe uma coisa que estamos trabalhando para implementar aqui, que é uma coisa que eu ouvi até contigo, em uma das nossas conversas aí há uns 2, 3 anos atrás, sei lá. A inclusão do município no Plano Nacional de Turismo, cara. Nós estamos na Amazônia, meu irmão. Exatamente. O mundo inteiro quer conhecer a Amazônia. Eu não tô falando eu não tô nem falando, eu não tô nem citando o cenário nacional. Tô falando de cenário internacional. Verdade. O mundo inteiro quer vir na Amazônia e pegar um peixe de água doce de 100 quilos. E aí, o mundo inteiro quer vir na Amazônia e quer ver um jacaré. E aí onde você está é um dos pontos estratégicos de pesca esportiva e que não é desenvolvido. E não é explorado, cara. Então, esses são outros temas que a gente pode especificamente trabalhar. Isso. Por exemplo, pesca esportiva está ligada a qual recurso para ser captado? Ministério do Turismo. Ministério do Turismo. Aí, outra coisa que tem e que a gente vai identificando, qual é o recurso que a gente pode captar para um mirante, por exemplo? Ministério do Turismo. Então, é isso que a gente vai estar... O Ministério do Turismo asfalta, cara. Exatamente, eu sei disso. O Ministério do Turismo asfalta. O Ministério do Turismo oferece obra de infraestrutura, de condicionamento, de preservação, de criação de... Cara, é uma loucura aquilo ali. É verdade. Porque assim, você fala em Ministério do Turismo, mas está tudo conectado. Ministério do Turismo, Fazenda, Meio Ambiente. O negócio é gigantesco. Isaac, o papo está muito bom. Gostei demais. E a gente vai ter outro momento. Eu acho que essa live ela tem que ter 1 e o 2 com você. Mas nesse momento a gente vai dar um ponto final aqui, que eu acho que já foi o suficiente para que a gente possa... Uma hora aqui já. Exatamente. E eu quero só te agradecer pela disponibilidade e o crédito que você está dando no nosso canal. Não, meu irmão, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Me sinto muito honrado em estar participando com uma pessoa que para mim, conhece muito de sistemas, conhece muito do funcionamento da máquina pública. Aprendi muito com você também, né? Obrigado. E eu só agradeço, cara. Então é isso. Muito obrigado, Isaac. A gente finaliza hoje essa live. A primeira live de apresentação com a participação do engenheiro que conhece a realidade do seu município e acompanha suas dificuldades, essa problemática, e que está tentando sempre melhorar o seu serviço e o seu profissionalismo dentro do seu município. Muito obrigado, meu amigo, e nós vamos estar nas outras para que possa reforçar isso aí.